Senhoras e senhores, temos uma agenda aqui intensa e apertada, então gostaria de já começar a organizar a mesa número 1, depois, na verdade, da abertura, em que tivemos aí a presença dos ministros e do embaixador. Eu gostaria, portanto, de dar início à mesa número 1 de hoje, investimento chinês e competitividade nacional. Nós tivemos já de antemão, anunciar uma pequena alteração aqui. A Viveca Caetila, presidente da GE do Brasil, infelizmente não poderá participar por motivo de força maior. Eu queria, portanto, chamar aqui à mesa a Larissa Watzholz, sócia do grupo de consultoria Valia. Por favor. Em seguida, o embaixador Roberto Jaguaribe, presidente da Apex. E, completando a mesa, o Tomás Machado, presidente da consultoria China Invest. Bom, nós vamos naturalmente repetir a dinâmica de outras oportunidades. Cada um dos expositores terá 7 minutos para suas considerações iniciais e depois nós vamos voltar às perguntas do público e às nossas perguntas também. O critério é ladies first, Larissa. Né? Então, eu gostaria de pedir a você que fizesse uso da palavra e dos seus 7 minutos. Por favor. Muito obrigada. Eu vou tentar ser bastante rígida com 7 minutos. Bom dia a todos. Obrigada, Folha de São Paulo, Apex Brasil, patrocinadores pelo convite. É um prazer estar aqui numa mesa tão prestigiada com o próprio presidente da Apex Brasil, embaixador Jaguaribe. Eu fico muito feliz de poder falar sobre investimento chinês no Brasil, que é um assunto com o qual eu trabalho há cerca de 10 anos e que eu só vejo crescer o interesse sobre isso aqui no Brasil, e eu acho que é um dos temas em que a gente precisa, de fato, dedicar bastante atenção, tanto em termos de setor público quanto em termos de setor privado. Em primeiro lugar, até pegando uma deixa com o nome dessa mesa, que foi proposta como investimento chinês no Brasil e competitividade nacional, eu acho que a primeira coisa a dizer é que os chineses, através dos seus investimentos no Brasil, têm uma grande contribuição a dar à competitividade nacional. E isso se aplica concretamente a uma série de setores, e isso pode se desdobrar em uma série de negócios concretos. Eu queria salientar alguns deles. A área de infraestrutura e a cadeia logística, de forma geral, já foram mencionadas em outras mesas como uma das grandes necessidades do Brasil, né, um país de dimensões continentais que deixa muito a desejar em termos de organização da sua infraestrutura. Esse é um know-how que os chineses dominam e é um setor no qual eles precisam engajar as suas empresas ao redor do mundo. A China já desenvolveu uma boa parte dos investimentos em infraestrutura, dos projetos de infraestrutura que ela poderia desenvolver, e ela precisa, ao mesmo tempo, manter as suas empresas do setor, que são muitas, ocupadas e gerando renda em outros lugares do mundo. Isso oferece a essas empresas, isso coloca o Brasil frente a essas empresas numa posição privilegiada como destino desses investimentos, que não é necessário mencionar o quanto fariam diferença para a nossa competitividade. Em segundo lugar, a gente também teve mesas que trataram da diversificação da pauta exportadora do Brasil, e também essa uma contribuição que os investimentos chineses poderiam dar ao nosso país. O acesso ao mercado, como foi deixado claro aqui, tanto ontem na mesa da indústria, com a presença da CNI, quanto agora de manhã pelo ministro Blairo, o acesso a mercados na China é uma questão fundamental.
E a gente sabe que, quando existe um interesse chinês envolvido, um interesse de negócios envolvido, é muito maior a chance de que, no longo prazo e de uma forma sustentável, esse acesso ao mercado seja garantido. Então, o incentivo dos investimentos chineses nas áreas em que nós precisamos ter um melhor acesso ao mercado chinês, me parece também uma forma de garantir que esse acesso não seja garantido. São players que têm muito mais interlocução com órgãos como a CSIC chinesa, que é a agência sanitária, que ontem foi tão mencionada pelo Instituto CNA, pelo Roberto Brandt. E, de fato, a atração de investimentos chineses nesse setor poderia garantir o acesso de uma forma mais sustentável aos produtos brasileiros. Um outro item que eu gostaria de destacar, que foi, na verdade, alvo de uma mesa ontem também, é a questão do e-commerce no mercado online chinês. É um mercado, como foi dito, de grande potencial, mas é também um mercado muito difícil de ser acessado e muito caro. As opções que os consumidores chineses enxergam hoje são opções. Eles podem literalmente comprar o que eles quiserem do globo. Então, para que a gente possa se qualificar com um preço adequado, com um produto de qualidade adequada, me parece que também um entrosamento maior em termos de investimentos chineses nessas áreas que facilitem o nosso acesso ao e-commerce chinês faria bastante sentido. Por exemplo, a atração de investimentos chineses na área de logística, que pudessem nos garantir um acesso mais eficiente e uma entrega mais eficiente de produtos, uma distribuição mais eficiente que o mercado de e-commerce demanda. Eu gostaria de salientar também o quanto os investimentos chineses poderiam ser interessantes numa pauta que nos é muito cara e muito importante, que é o Brasil como um exportador de produtos de maior valor agregado. Atualmente, a gente enxerga os investimentos chineses na área de manufatura chegando ao Brasil prioritariamente para acessar o próprio mercado consumidor brasileiro. Isso, por um lado, é positivo. O Brasil é um país grande, tem uma população que é uma das maiores do mundo, mas, por outro lado, isso coloca uma grande pressão, uma grande responsabilidade em termos da saúde da nossa economia, porque, no momento em que a gente sofre a gente encontra algum obstáculo, ou a nossa economia deixa de crescer ao ritmo que a gente esperava, que foi o que aconteceu nos últimos anos, esses investimentos na nossa manufatura cessam, né, porque o nosso mercado consumidor deixa de ser interessante. Então, para que a gente possa atrair investimentos chineses que sejam também de interesse exportador, é absolutamente necessário que a gente trabalhe para uma maior integração regional, para que os chineses comecem a ver o Brasil também como um polo de produção, como uma cadeia regional de valor, né? E isso é uma questão que depende muito de coordenação e de um trabalho maior de liderança, de fato, do governo, para colocar o Brasil numa posição em que ele seja interessante do ponto de vista do investidor, atrair investimentos que vão também depois se tornar exportações. Alguns exemplos que eu tenho visto e nos quais eu tenho trabalhado, que eu acho que são casos interessantes de atração de investimento para o aumento da competitividade nacional. A gente falou um pouco já sobre a cadeia de proteína animal. O setor de alimentos é um setor em que me parece que uma associação com investidores chineses, com a entrada de capital chinês também nesse mercado no Brasil, não só nos abre acesso a mercados pela interlocução que eles têm com o governo local, mas também faz com que a gente entenda melhor as demandas daquele consumidor. E a gente tem visto alguns exemplos, por exemplo, no caso de carne bovina, em que os chineses têm processado e têm agregado valor à carne em outros países, entregando o produto pronto na China. Nesses casos, os países, por exemplo, são Austrália e Estados Unidos. É ainda um setor que, na China, está se desenvolvendo, não é um setor que tenha grandes players, é um setor de players pequenos e médios, normalmente médios, que tenham uma capacidade de distribuição grande na China, mas não tem grandes empresas, como a gente enxerga, por exemplo, no caso dos grãos. De qualquer forma, é um setor de grande potencial em que o valor poderia ser agregado aqui no Brasil.
Um outro caso que eu conheço de perto, porque trabalho muito com ele, é o caso do Porto do Açu, que é um investimento privado, que mostra que, ao mesmo tempo em que você tem a capacidade de atrair investimentos para infraestrutura, por ser um porto, para manufatura, por ser um complexo porto-indústria e para geração de energia, você tem um complexo que já é operacional, então, em alguns momentos, você tem operações que podem ser oportunidades de fusões e aquisições, mas também que representam operações greenfield, que são tanto do interesse do Brasil em termos estratégicos. Agora, me parece oportuno pensar também o que a gente pode fazer em termos de atração desses investimentos que podem, de fato, melhorar a nossa competitividade. E eu gostaria, de fato, de salientar a iniciativa Belt and Road. Me parece que o Brasil precisa, e fiquei muito feliz de ouvir do ministro Aloysio, que é uma intenção do Brasil, se posicionar claramente em relação ao que o Brasil gostaria e espera e pretende fazer com essa oportunidade de se engajar no Belt and Road. Os chineses têm defendido e têm argumentado que o Belt and Road não tem regras claras, no sentido de que ele é aquilo que o Brasil, do ponto de vista do receptor desse investimento, vai querer que ele seja. Quer dizer, as regras podem ser e devem ser determinadas pelo Brasil. Mas, para que isso aconteça, a gente precisa saber qual é a nossa estratégia e precisa coordenar essa estratégia internamente, que talvez seja a nossa maior dificuldade. Se omitir em relação ao que é o Belt and Road não é a melhor estratégia. A gente precisa, de fato, se posicionar e enxergar como é que essa oportunidade pode ser aproveitada diretamente pelo Brasil, né? Eu ainda tenho tempo? Não. Desculpa. Você vai então, ter mais tempo, Larissa. Eu estou vendo que você está me olhando assim, eu tô aí. Não, eu... Ai, desculpa. Que nós temos ali o contador de tempo, e a mim, infelizmente, cabe essa missão de ser o chato da história. Mas, Larissa, muito pertinente e interessante a sua observação. E vamos voltar a falar do Belt and Road, sem dúvida nenhuma. Eu gostaria de passar a palavra ao embaixador Roberto Jaguaribe, presidente da Apex, para que fizesse uso dos seus 7 minutos, cabalísticos 7 minutos. Bom, muito obrigado. Eu quero, mais uma vez, agradecer à Folha por essa iniciativa, que nós sabemos é fundamental. Também agradecer a disposição que você fez dessa mesa e, sobretudo, a sua iniciativa de dar a primeira palavra às mulheres, porque assim eu não preciso mais falar quase nada, porque a Larissa abordou o tema com muita competência e abrangência, falando todas as coisas pertinentes, se enfocou exatamente os assuntos centrais. Eu vou apenas mencionar 2 ou 3 pontos. Primeiro, um pouco do lado do Brasil, né? O Brasil é acusado sempre de ser um país fechado, protecionista e uma série de coisas. E tem muitas verdades nisso, né? Mas o Brasil é muito aberto ao mundo numa faceta importante, que é a do investimento. O Brasil é um dos países mais abertos ao mundo no investimento, muito mais que a grande maioria dos países. E isso, desde o século XIX, isso tem trazido constantemente levas e levas de investimentos estrangeiros ao Brasil, inclusive em momentos ruins, para não dizer péssimos, da nossa conjuntura, tanto política como econômica, como foi o passado recente. Aí, nos anos de 2015 e 2016, nós fomos grandes absorvedores de investimentos estrangeiros vindos do mundo. 7º lugar num ano, 6º lugar no outro, 5º ano passado, talvez o 4º já, e esse ano nos posicionando muito bem de novo. Então, o Brasil tem um caminho curioso, muito investimento, pouco comércio. E o investimento chinês tem vindo muito. A China já é o contrário, fez a sua inserção global através do comércio. Depois é que começou a leva dos investimentos. Claro que para o investimento estrangeiro na China, que inclusive facilitou a inserção comercial chinesa, isso veio antes. Mas a China hoje é um grande ator de comércio no mundo todo e particularmente no Brasil. Haja vista que alguns dos grandes gigantes chineses, por exemplo, a State Grid, tem 50% dos seus ativos fora da China no Brasil. Ou a China Three Gorges, mais de 30% dos seus ativos fora da China no Brasil. E isso significa que o Brasil é um dos destinos relevantes do investimento chinês. E aqui vale a pena realçar algo que a gente precisa ter presente como ponto focal do relacionamento bilateral e que foi muito levantado, tanto pelo embaixador da China, como, sobretudo, pelo ministro Aloysio Nunes no painel passado. A relação do Brasil com a China é uma relação de parceria estratégica global, um nível de relação muito grande, calcado em 2 elementos fundamentais.
uma enorme complementariedade econômica comercial e uma grande afinidade e convergência em grandes temas políticos. Não quer dizer que não haja divergências. Há divergências evidentes em muitos elementos que não são necessários realçar. Quando você quer criar relação, você quer realçar as convergências e não as divergências, né? Então, aqui há grandes convergências entre Brasil e China, solução pacífica de controvérsias, não intervenção em outros países, multilateralismo forte, regras claras de comércio, regras claras para atuação política, tudo isso gera convergências importantes e tem gerado o investimento crescente da China no Brasil. Mas existe um outro elemento que foi realçado, que eu quero de novo realçar. O Brasil é um parceiro estratégico para a China enorme, porque é o único país do mundo que tem a dimensão da produção relevante para um país com a dimensão da demanda que tem a China. A China ou ataca no picado em vários países, se for num só, é o Brasil que ela tem que ir. E não apenas em função da nossa dimensão econômica, comercial e produtiva, mas em função da nossa dimensão política. O que quer dizer isso? Que o Brasil é um país independente e que tem uma política externa independente e que não vai sofrer pressão de terceiros em função de interesses que não sejam interesses nacionais. Isso é fundamental para a solidificação da relação do Brasil com a China e é importante que nós saibamos muito claramente isso sempre, sobretudo no momento eleitoral e divisão dessas coisas, a questão da política externa independente, a não subalternidade com relação a interesses de terceiros países, é fundamental para a manutenção da relação do Brasil com a China. Em relação à questão dos investimentos, tudo ela já falou, eu vou apenas realçar alguns elementos importantes. A China tem sempre uma visão estratégica. A visão estratégica da China significa o seguinte: o custo de transação é menos relevante do que a posição onde eu quero terminar. Então, a China tem essa capacidade de fazer isso e tem a capacidade de fazer investimentos com essa percepção em função dessa visão e, é claro, em função do fato que as empresas não respondem, via de regra, a demandas, digamos, mais urgentes de acionistas. Haja visto, inclusive, o fato de que grandes investidores chineses são as chamadas SOE, State-Owned Enterprises, né? São empresas do próprio Estado chinês. Então, no Brasil, várias dimensões são fundamentais, a questão da logística, como ela já falou, inclusive, é um benefício extraordinário para o Brasil, que é uma das grandes limitações que nós temos, indubitavelmente contribuirá para o aumento da competitividade nacional, inclusive nos elementos de agricultura. É importante para a China porque barateia aquilo que a China quer comprar do Brasil, inclusive os produtos primários e aqueles, inclusive, de maior valor agregado. Na dimensão outras, a China já começou a diversificar no mundo todo, inclusive no Brasil, seus investimentos. Nós temos aqui presença dos grandes atores financeiros da China, temos presença dos grandes atores de logística da China e queremos mais, sobretudo na área de ferrovias, onde não estão ainda presentes, nós queremos que eles estejam, porque é uma demanda nacional gigantesca, fundamental para o crescimento do país. Temos, inclusive, investimentos em bens de consumo. Está aqui um dos patrocinadores, uma coisa sólida, que é a Chery, de automóveis, que já está aqui há algum tempo, agora fez uma associação com a Caoa, que eu acho que, espero que seja próspera para ambos os lados, e para o Brasil também. E temos que explorar outras dimensões importantes onde os chineses são grandes atores. Por exemplo, ela falou, e aí eu quero fazer um pouquinho o recado da Apex, a Apex está fazendo várias ações de atração de investimentos chineses no Brasil, na área de energia, sobretudo nas energias sustentáveis. Já trouxemos a Canadian Solar, que é uma grande investidora em painéis solares, estamos atraindo outros nessa área, indústria de fornecimento e de investimentos em energia eólica, que também é muito importante. Comércio eletrônico, aí as grandes plataformas da China são as maiores do mundo, vocês talvez não saibam, mas eu digo, a China hoje sozinha representa 55% do comércio eletrônico global, entendeu? E essa evolução na China é extraordinária. Quem quiser entrar na China tem que participar de comércio eletrônico. E a Apex tem um programa destinado a isso, não apenas na China, na América Latina e nos Estados Unidos, depois vamos diversificar para terceiros mercados. Então, esses são exemplos de elementos importantes onde a gente pode trazer o investimento chinês, e eu vou me manter nos meus 7 minutos, porque a Larissa já nos deu o benefício de todas as coisas relevantes terem sido ditas por ela. Obrigado. Muito obrigado, embaixador. Muito obrigado. Queria agora pedir ao Tomás Machado, presidente da China Invest, que fizesse uso da palavra, os seus 7 minutos, meu caro, por favor. Obrigado. Bom, primeiramente, agradecer a participação da Folha nesse evento.
Obrigado a Larissa e ao embaixador Jaguaribe. Fica bem difícil falar logo depois dos dois, mas eu vou procurar me manter nos 7 minutos e falar um pouco da minha experiência com China e dessa parte de investimentos e competitividade. Eu trabalho na China desde 99 e, depois de 5 anos de China, eu pensava assim, nossa, eu posso escrever um livro sobre China. Passou 10 anos e eu imaginava assim, eu posso escrever uma dissertação sobre China. Hoje, com quase 20 anos de China, eu já não sei mais nem o que escrever sobre China. A diferença de China e Brasil, eu brinco que é um zero. A China tem 5.000 anos, o Brasil tem 500 anos. Mas essa nova China tem 40 anos, desde a abertura do mercado pelo Deng Xiaoping, em 78, essa China começou a se abrir para o mundo. E as mudanças que aconteceram durante este período é incrível. Hoje tem uma classe média muito grande, talvez a maior classe média do mundo consumidora. Quando nós falamos hoje em termos de investimento, e nós estávamos falando de plataformas online, para vocês terem uma ideia, no ano passado, no Black Friday da China, em um dia venderam 13 bilhões de dólares, em apenas um dia. Hoje, no comércio online, o que mais se preocupa é a entrega do produto. Então, eles conseguiram entregar 13 bilhões de compras em um dia. Esse ano, foram 24 bilhões de dólares em um dia. Ou seja, quase que dobrou. É impressionante o comércio online, realmente. As empresas brasileiras que querem participar desse mercado têm que olhar com atenção isso. É algo assim surpreendente e inovador. Nós, durante muito tempo, nós repetíamos muito essa frase: o Brasil exporta commodities e importa produtos de valor agregado. E todo mundo batia muito, é verdade, o Brasil tem que pensar e passar a exportar produtos de valor agregado. Daí vem a primeira pergunta para vocês. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Me deem o nome de 3 empresas chinesas que vocês gostariam de colocar os seus produtos no mercado chinês. Não, 3 é um número muito grande. O nome de uma empresa chinesa. E aí a gente começa a ver o primeiro problema. A gente não consegue, muitas vezes, repetir o nome de uma grande empresa chinesa no qual eu poderia colocar o meu produto no mercado chinês. A recíproca, pessoal, é verdadeira. As empresas chinesas também têm um desconhecimento bastante grande sobre o Brasil. Tirando os principais produtos, commodities, é bastante difícil esse conhecimento. Então, alguém que queira entrar nesse mercado chinês tem que começar a trabalhar muito a promoção dos seus produtos. As empresas brasileiras, elas são muito parecidas com as empresas americanas. Em que sentido? O mercado americano e o mercado brasileiro é um mercado muito grande. Então, tirando as multinacionais americanas, as grandes, médias e pequenas empresas não exportam. Todas focam em conquistar o mercado interno, que é absurdamente grande. O Brasil, da mesma forma. Se nós tirarmos principalmente as commodities e alguns outros produtos, o Brasil exporta muito pouco outros produtos de valor agregado. Então, o empresário brasileiro, com essa crise, e com o dólar bastante favorável, e essa crise ela vem se sustentando por bastante tempo, o empresário começou a olhar para fora. E ele tem que se preparar muito para ele poder fazer esses investimentos. Ele tem que trabalhar realmente em colocar o produto e promover o produto. Se hoje você quer vender ou colocar um produto dentro do mercado chinês, não basta você ficar aguardando ofertas FOBs que uma empresa chinesa vem aqui e vai comprar e já vai começar a tirar pedido amanhã. Não, você tem que entrar, conquistar, entender o mercado e desenvolver. No que diz respeito a investimentos no Brasil, desde a entrada do presidente Xi Jinping, ele colocou assim que são 5 prioridades de governo e tem 2 que nos interessam muito. É o processo de internacionalização das empresas chinesas, ou seja, as empresas saírem da China, gerar negócio fora do mercado chinês. Isso, até pouco tempo, quase, se eu perguntasse para vocês, me diga o nome de uma empresa chinesa, já seria difícil alguém saber o nome de uma empresa chinesa. Foi muito interessante que agora, na Copa do Mundo, todo mundo olhava aqueles patrocinadores e quase ninguém sabia quem eram aquelas empresas. E aquelas empresas são
as maiores da China e, muitas vezes, as maiores do mundo em determinados segmentos. Falta, hoje, informações. As empresas chinesas estão vindo ao Brasil, então, como eu falei, uma é a internacionalização das empresas estrangeiras, e o outro caso é tornar a China o maior importador do mundo. Então, esses dois pontos são bastante interessantes para nós, porque tornar a China o maior importador do mundo, a China está criando plataformas hoje para receber produtos. Por quê? Porque todo o crescimento da China, até há pouco tempo, ele foi baseado em investimento, em infraestrutura, financiamento. E agora ele está mudando, o governo chinês mudando o modelo econômico, como é o mundo inteiro, que é em cima do consumo. Mas, da mesma maneira, o que o chinês quer é consumir o quê? Porque a gente não conhece os produtos chineses e eles também não conhecem os produtos estrangeiros. Então, tem hoje plataformas como essa feira, que vai ser a primeira que vai ocorrer em novembro. É uma feira bastante interessante. A Apex também está trabalhando muito nisso, nessa promoção, e eu acharia interessante as empresas brasileiras olharem com mais atenção esse momento. No que diz respeito ao Brasil, certamente, investimento em infraestrutura, setor energético, mas, principalmente, o que eu posso colocar para vocês na parte mais técnica é, sempre procurem apresentar, se vocês têm algum projeto de investimento, procurem passar todas as informações possíveis para a empresa chinesa, da mesma maneira que vocês talvez precisassem, se vocês fossem fazer um investimento na China, tudo que vocês precisariam de informações para fazer esse investimento na China não é diferente do que uma empresa chinesa precisaria ter para fazer esses investimentos no Brasil. Então, fica essa dica aí, e eu espero que, nos próximos anos, a gente faça como o presidente Deng Xiaoping falou, não importa a cor do gato, e sim que ele pegue o rato. Esperamos que a gente consiga pegar o nosso rato nos próximos anos. Muito obrigado. Muito obrigado, Tomás. Vamos rapidamente passar as perguntas, porque eu tenho muitas e o público também. A gente tem um tempo exíguo. Larissa, eu queria voltar na questão do One Belt, One Road, ou o Belt and Road Initiative, a iniciativa do cinturão e do caminho. Como esse projeto do governo chinês pode e deve chegar ao Brasil? Esse projeto ele é uma estratégia de expansão internacional e de relações internacionais da China como um todo. E ele tem, então, uma dimensão voltada a negócios e aos investimentos no exterior, como parte da política de expansão do país China, né? As empresas chinesas, sobretudo as que são investidoras em infraestrutura, como o embaixador mencionou, muitas delas são empresas estatais, que estão acostumadas a atuar dentro de um quadro de planejamento de longo prazo bastante bem delimitado. Não significa que eles vão fazer investimentos que não façam sentido. Significa apenas que eles sabem exatamente em que áreas eles querem investir e o que eles querem obter desses investimentos. Ainda assim, os investimentos precisam dar retorno financeiro. É importante que se diga. De qualquer forma, hoje em dia, para uma empresa estatal chinesa conseguir autorização para investir no exterior, ela precisa fazer relatórios internos e ela precisa justificar esse investimento também do ponto de vista da política pública que guiou aquele investimento para que ele aconteça. Existem, na China, uma série de instituições do governo voltadas à aprovação dos investimentos chineses, e os chineses precisam mostrar, ao pedir essa autorização para conseguir esses recursos, que eles estão obedecendo a políticas determinadas pelo governo, que eles estão seguindo uma lógica de expansão que faz sentido para o país. Então, ao mesmo tempo em que a Belt and Road é uma oportunidade, por outro lado, se a gente simplesmente não se posiciona em relação a ela, o risco é que a gente não consiga atrair esses investimentos que precisam ser justificados pelas empresas chinesas como projetos no âmbito da iniciativa Belt and Road. Perfeito. Embaixador, uma pergunta para o senhor no seguinte sentido. Há uma assertiva relativamente comum de se ouvir de que os chineses hoje compram ativos baratos no Brasil e que estão comprando o Brasil a preço de banana. Citação. Qual é o seu comentário sobre esse tipo de assertiva? E aí a minha
parte nessa pergunta. Se o senhor falou que os chineses têm visão estratégica na hora de investir, nós temos visão estratégica na hora de receber? Olha, primeiro, eu acho que é um erro singularizar a China como um ator malevolente que compra quando é barato. Todos os países investidores do mundo vão querer comprar quando é barato. Então, isso não é uma peculiaridade da China, é inclusive uma peculiaridade do Brasil, como de qualquer país inteligente, quando quer investir no exterior. Então, nós não vamos nunca querer comprar caro, assim como eles também não vão querer comprar caro. Então, eu acho que precisa dividir isso em vários patamares. A primeira pergunta, que é uma pergunta subjacente, o Brasil tem medo do investimento chinês? O Brasil não tem medo de investimento nenhum. O Brasil tem interesse em ter investimentos e ele vai regular seu investimento não através da sua origem, mas através da apropriada normativa das agências reguladoras brasileiras. Se nós tivermos as agências reguladoras atuando com correção, o Brasil não tem que ter medo de investimento nenhum. Então, na hora que o investimento chega, ele chega no valor de mercado. Se você acredita nos valores de mercado, você não pode dizer que está sendo barato ou está caro, mas, evidentemente, que as pessoas tentam fazer no momento oportuno em que isso se dê. Agora, o Brasil tem uma estratégia clara para atração de investimentos e eu acho que poderia ser melhor. Aí não tem dúvida que eu acho que poderia ser melhor. Evidentemente que isso também é uma questão de planejamento centralizado ou não, varia conforme as suas economias. O mundo ocidental tende a ter uma estratégia menos evidente. A China montou uma estratégia absolutamente precisa para investimentos estrangeiros, conducente a metas e objetivos claros que eles, por fim, atingiram. Isso é reproduzível no Brasil? Não, a menos que a gente mude completamente o nosso sistema político. Mas é possível fazer melhor? Não tem dúvida. A gente pode ter uma estratégia mais adequada e eu devo dizer aqui que a Apex, junto com órgãos relevantes, estamos buscando fazer isso nos segmentos de maior relevância. A Apex atuava inicialmente exclusivamente sob demanda de interesses nacionais privados. Hoje, nós estamos atuando em consonância com os outros órgãos do governo. A Apex não é de governo, é uma agência autônoma, mas atua sobre a determinação das políticas públicas nacionais, particularmente na área de infraestrutura, que é uma área-chave, e aí sim, temos uma estratégia específica visando ao desenvolvimento claro do país em áreas que são muito contidas. Só uma pequena palavra sobre o Belt and Road e sobre a estratégia chinesa. A China, sim, pode fazer coisas que parecem não ter nenhum sentido econômico. Por quê? Porque faz sentido estratégico. E o sentido estratégico da China é garantir fontes autônomas confiáveis de suprimento. Então, se fazer um túnel de 5.000 quilômetros vai evitar possibilidades estratégicas negativas, a China é capaz de pagar o preço para isso. Eu estou, evidentemente, exagerando, mas para mostrar um ponto que é a questão da independência estratégica que eles querem ter. Tomás, uma pergunta do Nelson Terra. Ele coloca o seguinte ponto. O nosso marketing de exportação precisa de atenção maior em marketing... o nosso marketing de exportação precisa de atenção maior em estratégia ou em táticas, ou seja, uma visão de curto prazo ou uma visão de longo prazo, ou ambas? Olha, eu acho que a gente precisa em ambos. Quando nós falamos hoje, eu vejo que tem um esforço bastante grande da Apex, até na parte de promoção de produtos, mas isso não pode vir dissociado da competência e do próprio empresário em fazer a promoção, entender o mercado e fazer a promoção do seu produto. Na parte de marketing, por exemplo, eu acho que, quando eu falo de China, o desconhecimento do mercado é o que impacta mais. Eu acho que as empresas, quando elas... Eu já acho difícil as empresas brasileiras hoje exportarem para os Estados Unidos, exportarem para a América do Sul. E quando eu falo nessa dificuldade, eu falo da falta de experiência das empresas brasileiras. Quando eu falo de países como Chile, Holanda, países pequenos, eles já têm uma capacidade própria de se tornar exportadores, porque o seu mercado é muito pequeno, eles precisam ir para fora.
As empresas brasileiras não. As empresas brasileiras têm um mercado muito grande e focam nesse mercado muito grande. E muitas vezes, quando você fala para eles para exportarem, eles não têm nem capacidade produtiva, muitas vezes, para colocarem o seu produto lá fora. Quando falam em exportar para a China, é uma dicotomia muito interessante, porque muitos têm desejo e vontade, mas não têm capacidade. Para eles entregarem 3 coisas para colocar um produto no mercado chinês, que é ficha técnica, amostra do produto, um storytelling e uma lista de preço, as empresas demoram 3 meses. Pessoal, isso daí, eu estou falando isso em média. Média. Eu não estou falando de uma empresa A, B ou C. É a maioria. Eu sinto que o esforço, que eu devo imaginar, e a dificuldade que a própria Apex deve ter com isso, porque não adianta eu tentar fazer uma promoção se o próprio empresário não vier atrás. A capacitação deles hoje, para mim, seria a coisa mais importante. O embaixador quer fazer um comentário sobre isso? Não posso deixar essa deixa passar, o Tomás tem toda a razão. Promoção comercial pura não adianta nada se você não tem produto e não tem competitividade. Então, não adianta se fazer a melhor promoção do mundo se você não tem competitividade de produto para vender lá fora. Então, por isso que a Apex tem voltado enorme parte da sua atenção a um processo de capacitação das empresas para exportação, tanto em termos de conhecimento, quanto em termos de alguns ajustes na produção para aquele mercado específico. Só esse comentário. Uma coisa que me vem à cabeça agora, embaixador, a Apex se sente respaldada suficientemente pelo governo e pela sociedade brasileira? Olha, eu devo dizer que eu tenho uma experiência um pouco peculiar com a Apex. Há cerca de 20 anos, precisos 20 anos, né, em 1998, eu ocupava a função de diretor do Departamento de Promoção Comercial do Itamaraty, que faz essa tarefa que a Apex faz há 60 anos, 50 e tantos anos. A Apex tinha acabado de ser criada, eu assumi o departamento do Itamaraty 1 ou 2 meses depois que a Apex começou a operar. E eu confesso que eu olhei para aquilo e levei um susto, porque Cargas d'Água estão fazendo uma agência nova para fazer exatamente o que a gente faz, e ela não tem nenhuma incumbência, nem sequer de nos coordenar, entendeu, a respeito dessa matéria. E desde aquele momento a minha relação foi de certa suspicácia com relação ao trabalho da Apex. Inclusive porque, de um certo tempo para frente, a Apex recebeu injeções colossais de dinheiro, o que, francamente, levou a uma cultura de desperdício, porque havia muito mais dinheiro que ideias e propostas, entendeu? E criou uma situação complexa. Mas aí eu vim convidado para assumir a Apex justamente para promover essa integração com o Itamaraty, que eu considero absolutamente indispensável. Não é possível você ter 2 instâncias fazendo a mesma coisa. Quero dizer que me surpreendi com a qualidade, com a cultura de coisas que já existia dentro da Apex. Então, eu acho que a Apex teve a capacidade de gerar uma agência muito eficaz, que faz produtos muito positivos. Agora, tudo isso requer um ambiente de concertação maior, de coordenação maior. Por isso que nós, inclusive, nesse novo etapa, valorizamos muito a presença forte da Apex dentro da CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, que é o órgão que deve coordenar políticas para esse fim. E eu acho que, paulatinamente, nós estamos chegando a um estágio superior de coordenação indispensável para não ficar dando tiro no pé de cada um ou disputando coisas, espaços comuns. Isso é uma coisa fundamental que, aliás, a China faz muito bem. Larissa, você aqui representa o setor privado. O que o setor privado acha, né, na tua percepção, sobre o que o governo brasileiro tem feito do ponto de vista de uma política para a China no plano comercial e no plano econômico? A China é um bicho muito único, né? É um player muito específico no mercado internacional. Então, ele merece um tratamento um pouco diferente. E eu acho que ele exige uma capacidade de coordenação, como eu disse antes, que eu acho que é exatamente o que falta
nesse momento, ou que, pelo menos, poderia funcionar melhor, né? Eu acho que o setor privado tem uma responsabilidade que ele também não está cumprindo, de ter uma presença na China muito mais ativa. Quando a gente fala de promoção comercial para um mercado que é tão complexo como o chinês, tão grande, então, cada região da China é um mercado potencial totalmente diferente. O que se vende em Guangdong não se vende necessariamente no norte da China, em Pequim. Então, entender essa diferença de expectativa em relação ao produto é uma tarefa que tem que caber ao setor privado, né? O setor privado tem que investir em estar na China, em fazer marketing na China, em ter escritório. Hoje, a gente não tem escritório de nenhuma associação na China. A CNT tinha um, e eu acho que está fechando. Então, assim, o setor privado não está fazendo a sua parte, claramente. Então, é fácil exigir do governo. A gente gosta de exigir do setor público. Eu acho que na China, de fato, precisa de uma articulação do setor público que outros países não exigem. E eu também acho que o governo brasileiro poderia fazer mais em termos dessa coordenação, que o próprio embaixador já mencionou, que a Apex também está tentando fazer esforços para ajudar a fazer com que essa coordenação exista, né? E aí, definidas as estratégias do país, você vai atrás da China e exige... negocia, e os chineses adoram negociar, são exímios negociadores, você negocia coisas que te favorecem, certo? Mas você precisa saber qual é a sua estratégia, você precisa saber o que você quer. Né? Tomás, nessa discussão, a quem cabe o quê? E quem não está fazendo o que deveria fazer, qual é a tua percepção? Por favor. Olha, se eu for falar diretamente sobre China, eu achei até bem interessante o que a Larissa falou agora. Nós temos diversos países dentro da China. Se eu for pensar só na província de Guangdong, são 100 milhões de habitantes. Não é das maiores. Se eu for falar numa cidade como Chongqing, são 35 milhões de habitantes. Se eu for falar de Shanghai, são 25 milhões de habitantes. Se vocês forem ter uma ideia do PIB entre Guangdong, Guangzhou, Dongguan, Shenzhen e Hong Kong, num raio de 300 quilômetros, vocês têm mais de 1 trilhão de PIB. O empresário brasileiro tem uma oportunidade pelo país, em termos de alimentos, em termos de diversos produtos móveis, pessoal. A gente está vendendo para a China móveis. Não, mas como assim móveis? O chinês produz muito mais barato. Claro que produz, mas ele quer produto estrangeiro. Então, a madeira solid wood, madeira brasileira, para ele é interessante. Se tem um design italiano, o preço desse produto no mercado é muito alto. O chinês classe média, média alta, paga bastante sobre isso. Falta o empresário brasileiro conhecer e se arriscar, mas ele não pode se arriscar de uma maneira meio utópica. Ele tem que fazer o dever de casa dele e ele tem que investir pesado. China não é para pequenos. China é um mercado grande, merece respeito, merece atenção e merece investimento forte e pesado. O governo brasileiro, acho que está fazendo sua parte, acho que poderia fazer mais, acho que os empresários também poderiam fazer mais, mas eu acho que o início está no empresário. Em ele tomar essa decisão, em ele ir para a China, em ele saber que, para ele entrar no mercado chinês, ele tem que montar uma estrutura, e uma estrutura que tem custo, e esse custo não é pequeno, e é do outro lado do mundo, e ele vai ter que fazer isso. Se ele tomar essa decisão, a chance da coisa dar certo é muito grande. Muito obrigado, Tomás. Embaixador, uma pergunta curiosa aqui da Andréa Martins. Ela diz o seguinte, o nome Apex é muito associado à exportação, embora seja Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Por que não colocar investimentos também no nome? É uma boa pergunta. A razão é histórica. A Apex foi criada exatamente segundo o seu nome, para ser uma agência de promoção de exportações. Havia, na época, uma agência de promoção de atração de investimentos para o Brasil. Não operou adequadamente, como a Apex começou a operar bem e continua, felizmente, como eu disse, hoje é uma agência que eu acho que deve orgulhar o Brasil inteiro, tem capacidade de fazer ainda mais, mas já funciona de uma forma muito eficaz. Incorporamos a questão do investimento.
O nome já estava consolidado, não vejo necessidade de que isso se indique. E mais ainda, nós temos uma terceira incumbência cada vez mais importante e que diz muito respeito ao que o Tomás estava falando, que é apoiar o investimento brasileiro no exterior. Para adequada inserção no mercado chinês, muitas vezes vai ser necessário investimentos na China. E isso é preciso um risco do empresário, mas é preciso ter presente o seguinte: nós temos o dever de entender e ajudar melhor a conhecer a China e facilitar a vida do empresário. Ainda não estamos no nível que gostaríamos de estar. Por isso é que nós criamos esse núcleo China, exatamente para poder entender melhor a China, que é um país muito complexo, e para isso é que nós estamos fazendo um entrosamento completo, não apenas na China, mas em todo o mundo que o Brasil é representado, com as embaixadas e os consulados do Brasil, que têm um conhecimento local aprofundado, coisa que não existia. Então, com esse conhecimento aprofundado local, nós temos instrumentos de informação, ou seja, de inteligência, para facilitar a entrada dos empresários nesses locais. É claro, já se falou muito em mudar o nome, eu confesso que eu já me acostumei, a Apex já tem o nome, já ganhou vários prêmios internacionais, o nome, inclusive, lá fora não é associado a isso, é associado à palavra em inglês Apex, que quer dizer o cume, o ponto mais elevado, né? Então, gera até uma noção de altitude nesse processo. Bom, infelizmente, chegamos ao final de mais uma mesa do Seminário Folha Brasil-China. Larissa, super obrigado, muito obrigado. Embaixador, muito obrigado. Tomás, muito obrigado. E quero lembrar a todos que às 12h40 começa a mesa número 2, com Cooperação Brasil-China para Inovação. Muito obrigado a todos, muito obrigado.